descer. Deixa o seu ouvir, deixa o seu descer. Esse louvor lindo é a oração do Pai Nosso em louvor, que nós oramos ao Senhor. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, quando oramos, a oração do Pai Nosso, nós estamos a pedir ao Senhor que nos traga os céus, que faça descer os céus, porque a palavra de Deus diz que o céu e a terra vão convergir, aleluia, e o Senhor Jesus, ele vai governar sobre nações, aleluia. Então, prestes está esse tempo que o Senhor Jesus vem, prestes está esse tempo que o céu vai vir, que o céu vai descer, amém? Eu vou trazer hoje uma palavra que tem a ver com as advertências que o Senhor Jesus nos faz hoje, a sua igreja, amém? Tempos em que o Senhor Jesus está prestes a chegar, importa que nós, enquanto igreja do Senhor, enquanto crentes em Deus, amém? Acatemos, não é? Demos ouvidos às instruções do Senhor Jesus e procuremos buscar seguir esses caminhos. Amém? Não somos perfeitos, a perfeição vai se dar quando Jesus voltar, mas temos aqui as instruções do Senhor Jesus nas Sagradas Escrituras, amém? O Senhor Jesus, ele depois que ascendeu aos céus, ele apareceu, não é, em visão para um dos discípulos dele, não é? Para que esse discípulo, então, escrevesse tudo quanto estaria por vir, aleluia. Esse discípulo era o apóstolo João, não é? Foi o último discípulo de Jesus a falecer, a morrer, não é? Esse discípulo encontrava-se preso na ilha de Patmos, já na sua idade avançada, já, se a memória não me falha, se eu não estiver errada, ele estava com mais ou menos cerca de 90 e poucos anos. Então Jesus apareceu para o apóstolo João em uma visão e deu ao apóstolo João nessa visão as revelações daquilo que estaria por vir. O Senhor Jesus mandou o apóstolo João escrever, deixar escrito. Para que deixar escrito? Para que nós hoje possamos saber o que está por vir e então também possamos perceber como agir, como nos comportar dentro daquilo que está por vir, amém? Então, o Senhor Jesus, nessa visão que ele deu ao apóstolo João, no fundo é isso mesmo, ele começou por mandar o apóstolo João escrever cartas às igrejas, as 7 igrejas aqui do Apocalipse, que são as 7 igrejas da Ásia Menor, não é? Essas igrejas representam a igreja hoje também. Essas igrejas, essas cartas não são exclusivas para aquelas igrejas, elas também são para nós, elas envolvem toda a igreja do Senhor Jesus. Cada carta a uma dessas igrejas, ou seja, cada uma dessas igrejas representa um tempo da igreja, um tempo em que a igreja viveu. A igreja do Senhor Jesus tem vindo a viver tempos, não é? Difíceis, tempos diferentes. Uns foram mais martirizados que os outros tiveram um tempo mais pacífico, outros nem tanto. Então foram momentos diferentes da história da igreja. Então as 7 cartas estão aqui escritas, não é? Que importa que nós entendamos então o que é que o Senhor Jesus na realidade nos quer fazer chegar, que mensagem ele nos quer fazer chegar em cada uma dessas cartas que ele mandou ao apóstolo João escrever, amém? Ele começou por mandar escrever uma carta para a igreja de Éfeso, mas eu não vou falar hoje dessa igreja, eu já fiz um vídeo a falar sobre a carta à igreja de Éfeso. Foi a primeira carta que o Senhor Jesus mandou o apóstolo João escrever. Nessa carta a essa igreja, o Senhor Jesus teceu muitos elogios à igreja de Éfeso. Por quê? Porque a igreja de Éfeso era uma igreja muito empenhada no estudo da palavra, eram estudiosos diligentes da palavra de Deus, eram pessoas que dificilmente eram enganados por falsos profetas. Eles conseguiam detectar um falso profeta, eles não compactuavam
com falsos profetas, eles não toleravam falsos profetas, muito menos aquelas pessoas que se infiltravam nas igrejas para trazerem falsos ensinos, para promoverem a libertinagem, a imoralidade, não é? O culto a ídolos. Então, eles também não toleravam esse tipo de pessoas. Era uma igreja muito dedicada à obra do Senhor, muito voltada para a obra, para as escrituras. Só que o Senhor Jesus vai chamar a atenção a essa igreja. Apesar desses elogios todos que ele teceu a essa igreja, por causa disso tudo que eu já aqui referi, o Senhor Jesus faz uma crítica a essa igreja. E essa crítica que importa também que nós procuremos observar dentro das nossas vidas, dentro da nossa conduta uns com os outros. O Senhor Jesus vai falar à igreja em Éfeso que ele tinha uma coisa contra essa igreja. E era um ponto muito importante para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou que a igreja em Éfeso, apesar daquela característica boa, daquela conduta toda correta, estudiosos, muito entregues à obra de Deus, muito trabalhadores, não é? Eles estavam a falhar numa coisa, estavam a falhar no amor, eles estavam a recuar no amor, eles já não tinham aquele fervor, aquela chama acesa de ter comunhão, aquela comunhão pessoal, sincera com Deus, e não somente, também aquela comunhão, aquele amor com o próximo. Eles estavam a se desligar do mais importante, que era o amor a Deus e o amor ao nosso próximo. Então o Senhor Jesus chamou a atenção. E o Senhor Jesus mandou para que eles se arrependessem disso mesmo, para que eles voltassem às primeiras práticas. Exatamente. Quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, logo no início, os apóstolos, eles eram muito amorosos, resultado dos ensinamentos que tiveram com o Senhor Jesus. Eles tinham muita preocupação com o próximo, eles tinham muita comunhão com o Senhor. Apesar de tanto trabalho que eles tinham, eles não se desligavam do mais importante, que era amor a Deus e amor ao próximo. Só que com o andar do tempo, com as tentações já vir, as perseguições, eles foram esmorecendo, foram recuando no amor. Então Jesus manda o apóstolo João, através dessa visão, escrever essa carta, e nessa carta ele faz uma advertência, não é? Para que eles voltassem à prática das primeiras obras. Caso eles não voltassem à prática das primeiras obras, o Senhor Jesus viria e tiraria o candelabro do seu lugar. Ou seja, o Senhor Jesus já não iria brilhar mais naquela igreja. Amém? Então vejam só a importância do amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Não adianta nós sermos conhecedores da Bíblia, pregadores eloquentes da palavra, trabalhadores diligentes da obra do Senhor, se nós não tivermos no nosso coração o amor que agrada a Deus, que é o amor a Ele mesmo, ao Senhor, e o amor ao próximo. Então, para Deus, o mais importante é o amor. Amém? E então, depois dessa carta, ele manda o apóstolo João escrever uma carta à igreja de Esmirna. Essa é a igreja que eu vou falar hoje um pouco, não é? Essa igreja é das poucas igrejas que não recebeu da parte do Senhor Jesus nenhuma crítica, não é? Das 7 igrejas, somente 2 igrejas não foram criticadas pelo nosso Senhor Jesus. Foram igrejas que, aos olhos do Senhor, estavam de acordo, digamos que, eu não vou chamar de perfeitas, não é? Mas elas estavam a proceder de forma correta, não é? De forma geral, aos olhos do Senhor. Então, de forma sábia, nós devemos procurar também observar como é que essas igrejas agiam, o que elas fizeram que agradasse tanto ao Senhor, de maneira que não recebessem da parte do Senhor nenhuma crítica. Amém? Então vamos lá observar aqui a igreja em Esmirna. Glória a Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8, que é a carta à igreja em Esmirna. Assim disse o Senhor Jesus para o apóstolo João escrever, será aqui escrito nas Sagradas Escrituras. Assim vai nos dizer o Senhor Jesus: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: aquele que é o primeiro e o último,
Perdão que eu estou sem música do fundo, eu estou tão empolgada a falar que eu tenho me esquecido de pôr aqui a música do fundo. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações. Ou seja, o Senhor Jesus se apresenta à igreja de Esmirna como sendo o primeiro e o último, ou seja, o Deus eterno, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, aleluia. Aquele que foi morto e ressuscitado, ele se revela a ele como Cristo ressurreto, aquele que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou, aleluia. Ele se revela aqui como Cristo, o Deus, o Filho de Deus e Deus, 100% homem, 100% Deus, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o Deus eterno. O Senhor Jesus assim se apresenta, não são as minhas palavras, está aqui ela dizer: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações. Eu, Senhor Jesus, eu sou o primeiro e o último. O Senhor Jesus está a dizer: eu sou o primeiro e o último, aquele que foi morto e ressuscitou. Eu faço as seguintes afirmações. Agora vejam, prestem bem atenção nas afirmações que Jesus vai fazer a essa igreja que não sofreu nenhuma crítica da parte dele. Vejam só. Conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Essa igreja era uma igreja materialmente pobre. Não era uma igreja que abundava no dinheiro. Vamos já começar por aí. Conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Contudo, tu és rico. Olha que interessante. Era uma igreja, do ponto de vista material, muito pobre, mas uma igreja, do ponto de vista espiritual, muito rica, rica em Deus, cheia de Deus, aleluia. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. O Senhor Jesus está a dizer que ele conhece a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, se dizem povo de Deus, se dizem cristãos, mas não são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Aleluia. Graça e paz, Tomé, Deus abençoe, boa noite. Prestem bem atenção nessas palavras do Senhor Jesus. Tem aqui mensagens muito fortes. Mensagens que alavancam a nossa fé. Se nós abrirmos os ouvidos dos nossos corações, os nossos ouvidos espirituais, a nossa fé vai alavancar aqui. Amém? Em primeiro lugar, é importante fazer uma referência acerca de Esmirna. Esmirna, hoje ela se encontra na região de Turquia. Naquele tempo, ela era essa cidade, uma colônia de Roma. O Império Romano tinha controle sobre Esmirna. Amém? E essa cidade, a população dessa cidade, ela era totalmente submissa a Roma. Não só submissa a Roma, como também submissa ao culto ao imperador romano. O que é isso? Submissa ao culto ao imperador romano. O imperador romano era uma espécie de Deus para o povo daquela cidade. O imperador romano fazia questão de ser tratado como Deus, de ser adorado.
as pessoas chegavam ao ponto de acender incenso em adoração ao imperador romano. Agora vejam o quão difícil era para a igreja de Jesus, era para os verdadeiros cristãos naquela altura, pregar a palavra numa cidade completamente submissa, controlada por Roma, colônia romana. Era uma cidade desenvolvida economicamente, mas o poder estava nas mãos de Roma. E o povo tinha que adorar um homem, tinha que fazer de Deus, tratar um ser humano, um homem comum como Deus. Assim ele se autoproclamava, aquele imperador, e o culto era voltado para aquele homem. Então era muito difícil para a igreja de Esmirna pregar a palavra. Essa igreja era muito perseguida. É a igreja sofredora, é a igreja mais conhecida como a igreja do mártir, a igreja dos mártires, onde os discípulos de Jesus, muitos cristãos, morreram de forma muito cruel, foram martirizados. É uma característica dessa igreja. Porém, essa igreja era uma igreja fervorosa na fé, muito rica espiritualmente. É curioso que essa igreja não era perseguida. Os maiores perseguidores dessa igreja não eram os romanos. Sabem quem eram? Eram os judeus. O povo judeu era o maior perseguidor dessa igreja. Por isso que o Senhor Jesus aqui faz esse comentário aqui. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. O povo judeu, aquele povo que sempre se intitulou como sendo o povo de Deus, aquele povo não se importou em render adorações ao imperador romano e entregava aos seus cristãos, aqueles que não rendiam adoração a Roma, eles entregavam a Roma. É eles próprios que perseguiam os seus irmãos. Vejam só, a perseguição era de irmão para irmão. Então o Senhor Jesus está dizendo que esses não são judeus, esses são sinagoga de Satanás. Ou seja, o verdadeiro cristão não é aquele que se intitula de cristão, não é aquele que se autoproclama cristão, é aquele que tem um coração segundo Deus, aleluia. E quem vê esse coração, quem contempla esse coração é o Senhor. Só o Senhor tem o poder de sondar os nossos corações. Só o Senhor é que sabe, que vê a sinceridade dos nossos corações, vê o que vai aqui dentro. Então não basta nós nos intitularmos cristãos, não basta nós nos autoproclamarmos o povo de Deus, nós temos que andar, agir como o povo de Deus, amém? E o Senhor Jesus vai dar aqui um conselho muito carinhoso, um conselho repleto de fé, regado, palavra de amor, de fé, não é? Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Olha só, o Senhor Jesus, ao mesmo tempo que vai encorajar, encher de fé aqui ao povo, Ele está a mostrar aqui ao povo, ao seu povo, que eles estavam prestes a sofrer. O Senhor Jesus sabia o que estava ali por vir. Não é curioso isso? Sabia que aquele povo estava prestes para sofrer. Ele disse que eis que o diabo está prestes para lançar alguns de vós na prisão. O Senhor Jesus sabia que Satanás, que o diabo, daí a pouco tempo, iria lançar alguns dos seus discípulos na prisão. Depois ele vai dizer, a fim de que sejas provados e sofreis perseguição durante 10 dias. E o Senhor Jesus, inclusive, sabia o tempo, o período de tempo em que aquela igreja iria sofrer. Agora, tu podes estar a perguntar assim, mas se o Senhor Jesus sabia que a igreja estava prestes a sofrer, que o diabo ia lançá-los na prisão, iam sofrer perseguição por 10 dias. O Senhor Jesus, sendo aquele, o primeiro e o último, o Deus eterno, como Ele se apresentou aqui, por que Ele não impediu isso? Sendo Ele Filho de Deus, o Alfa e o Ômega, o Deus amoroso,
Por que ele não impediu então que isso acontecesse? Ele tem prazer no sofrimento das pessoas? Muitos podem perguntar isso. Não. Deus nosso Senhor, tampouco o seu Filho unigênito, tem prazer no sofrimento das pessoas. As provações, meus irmãos, muitas vezes elas vêm primeiro para provar a nossa fé. Segundo, é exatamente nas provações que nós vivemos, que nós presenciamos o sobrenatural de Deus. Oh meu Deus, isso é muito forte. Quando é que um milagre pode acontecer na tua vida? Um milagre só pode acontecer na tua vida se tu estiveres no meio de uma situação impossível de resolver, não é verdade? Um milagre ele só pode acontecer se nós estivermos no meio de uma impossibilidade, não é verdade? Então também o extraordinário de Deus, nós só podemos viver o extraordinário de Deus quando estivermos em situações como este povo esteve, ou outras situações. Uma vida abundante, uma vida que vai tudo bem, que não falta nada. Quem corre atrás de Deus? Vamos ser sinceros. Uma pessoa que tem tudo, a mesa recheada, não falta nada na despensa, cheia de saúde, tem tudo, nada falta. A maior parte das pessoas assim não buscam Deus, não procuram Deus. Mas é quando a aflição bate a porta, é quando a provação chega, é quando o sofrimento invade nossas casas, é quando a dificuldade chega, é quando a doença que a ciência diz que é incurável chega. São nessas horas que o povo dobra o seu joelho, clama a Deus, busca a Deus com fervor, busca a Deus incessantemente, incansavelmente. E é nesse tempo de busca incessante, joelho dobrado, de oração, que essa pessoa que não desiste, que crê, que anda, que chora, que suplica, que chama pelo Senhor, é nesse momento que essa pessoa contempla o sobrenatural de Deus, aleluia. Porque é nessas horas que o extraordinário acontece, o sobrenatural acontece. Então o Senhor Jesus aqui já vai avisar que alguns daqueles iriam passar por aquela tribulação, iriam ser provados, iriam ser postos na prisão, iriam sofrer perseguição. Repare que não eram todos. O Senhor Jesus escolheu algumas pessoas. E quando o Senhor Jesus escolhe algumas pessoas para serem provados, para passarem pelo fogo, é o Senhor Jesus que vai capacitar essas pessoas a suportarem aquele calor do fogo, a suportarem aquela chicotada, a suportarem a dor da perseguição, a dor da aflição. É Ele que capacita. E não só capacita, como também Ele, em meio àquela perseguição, oh meu Deus, Ele contempla. Ele dá o melhor presente àquelas pessoas. Aquelas pessoas presenciam o extraordinário do Senhor. E elas depois são um testemunho vivo do poder de Deus. O exemplo concreto disso que eu estou aqui a dizer é um dos bispos muito conhecidos daquela igreja, daquele tempo. É o conhecido São Policarpo de Esmirna. Oh meu Deus! Esse bispo viveu o extraordinário do Senhor. Um homem muito conhecido. A história, há registros históricos da perseguição que ele sofreu, mas também do extraordinário de Deus que ele viveu. Aquele homem foi colocado, amarrado numa estátua e acenderam fogo. O objetivo era queimar aquele homem vivo. As pessoas que presenciaram esse facto viram que aquelas chamas de fogo acendiam, mas não queimaram aquele homem. Aquelas chamas não chegaram a queimar, embora ali acesas,
ali ardendo, não queimaram. Tocavam naquele homem, mas não assavam, não queimaram. Aquele homem não morreu queimado, porque aquele fogo que foi ali acendido não queimou. Então aquele homem viveu o extraordinário do Senhor. Ele viu os seus olhos, não somente os seus olhos, como também aqueles que contemplavam, viram o sobrenatural de Deus acontecer. O homem que era suposto ser queimado vivo, o fogo não queimou aquele homem. São Policarpo de Esmirna, o bispo de Esmirna, muito conhecido. Então, esse é o propósito das provações. Não é que o Senhor tem prazer no sofrimento, não. Elas vêm para provar a nossa fé e também para nos dar a oportunidade de vivermos o extraordinário de Deus. Então, quando uma aflição bater à tua porta, quando um problema bater à tua porta, não murmure, não blasfeme contra Deus, não te voltes contra o Senhor. Ora a Deus, glorifica o nome do Senhor, aleluia. Porque às vezes o que o Senhor quer é nos lapidar, é nos trabalhar, oh meu Deus. Ele nos tem como seus diamantes, mas muitas das vezes nós, como os diamantes do Senhor, estamos cheios de lama, estamos com muita sujidade. Mas o que o Senhor quer é que esses diamantes que somos nós, que Ele nos tem em suas mãos, muitas vezes o que Ele quer é que nós brilhemos, que nós sejamos a verdadeira luz. Para isso é preciso que Ele lave, que Ele tire, que Ele lapide, que Ele limpa aquela lama, para que nós possamos ser exatamente aquilo pelo qual nós fomos projetados para ser, a luz desse mundo, o sal da terra. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor Jesus vai continuar a dizer a eles: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ou seja, não desista na aflição, não recua na aflição, não retroceda na perseguição. Ser fiel ao Senhor, e Ele nos dará a coroa da vida. Aleluia! É perseverando na fé em Jesus até ao fim que nós receberemos a coroa da vida, que é a vida eterna. E ele continua dizendo: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. O que é punição da segunda morte? A segunda morte é a morte eterna, é a separação eterna entre a alma do homem e o Criador. A primeira morte é quando a alma se separa do corpo da pessoa, mas a segunda morte é quando o ser humano, a alma do ser humano, se separa para sempre do Senhor. Então o Senhor vai dizer que quem perseverar até ao fim não vai sofrer essa punição. Amém? Estará com o Senhor para sempre. A sua alma e o Senhor estarão juntos para sempre. Glória a Deus. Então eu creio que nenhum de nós quer passar por essa punição. Ninguém quer se apartar do Senhor. Ninguém quer ver a sua alma separada do Criador para todo sempre, não é verdade? Então vamos observar esse conselho maravilhoso, essa mensagem linda do Senhor Jesus. Então a palavra de hoje é essa: na aflição, na perseguição, na batalha, na luta, no sofrimento, na dor, não blasfeme contra o Senhor, não murmure, ore ao Senhor, clame, persevere na fé, ser fiel na fé até o fim. Amém? Vais viver em meio a esse caminho, em meio a esse trajeto, vais viver o extraordinário de Deus. Creia nisso. Coisas sobrenaturais vão acontecer na tua vida. Então não corta, não quebra isso. Uma murmuração, uma blasfêmia pode quebrar isso. Amém? Eu sei que não é fácil, é difícil, mas peça capacitação ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa foi a palavra de hoje. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então vamos fazer a nossa oração do Pai Nosso para encerrarmos então esta live de hoje. Amém? Glória a Deus. Pai Nosso, muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado por esta palavra. Oh meu Deus, oh Senhor Jesus, nos capacita, Senhor, para que em meio às perseguições, em meio às tribulações,
Em meio às aflições, Senhor Jesus, nós possamos perseverar na fé. Que nós não recuemos, Senhor Jesus. Que nós não vacilemos. Que nós não blasfememos contra o Senhor. Nos capacita para suportar cada perseguição, cada dor, cada aflição. E nos dá o privilégio, a oportunidade de vivermos o extraordinário que vem do alto, que vem do Senhor. Para que em tudo isso, o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Nós te bendizemos, te glorificamos, te adoramos. Ó Senhor Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Oh meu Deus, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoe nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Oh Senhor, oh Pai Santo, precisamos de Ti hoje e sempre. Livra-nos, Senhor, sim. Livra-nos, sim, Senhor, da armadilha de Satanás, das ciladas de Satanás, das seduções mentirosas, dos enganos de Satanás. Nos livra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, meu Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos discernir, Senhor, aquilo que provém de Ti e o que não provém de Ti, meu Deus, meu soberano, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoe cada pessoa que está a ouvir esta mensagem, que está a receber esta mensagem. Fale o coração, meu Deus, oh meu Pai. Visita cada ouvinte, meu Deus, desta mensagem. Visita, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nos fortaleça nesse tempo, meu Deus, que se avizinha, meu Pai. Tempo de perseguições, meu Deus. Nos fortaleça, Senhor. Que a Tua presença seja real em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nada de impossível. Tu és o Deus do impossível, Pai Santo. Tudo podes, meu Deus. Tudo podes, nada te é impossível. Então que os planos de Satanás sejam frustrados, meu Deus. Nos dá mais uma oportunidade, Senhor, de podermos andar, meu Senhor, nos teus caminhos, meu Deus. De sermos testemunhos vivos, meu Deus, da tua presença, meu Pai. Do teu amor, meu Deus, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda a melhorar, Senhor. Nos ajuda, meu Deus. Nos ensina a sermos seres humanos melhores, meu Deus. Oh, meu Senhor, melhores uns com os outros, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, encha nossos corações do teu amor, meu Deus, do amor que provém de Ti, Senhor. Oh, Senhor, oh, meu Deus, arranca de dentro de nossos corações todo egoísmo, meu Deus. Todo egoísmo, meu Deus, arranca de dentro fora e nos encha do teu amor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Esta é minha oração sincera nesta hora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, até o próximo vídeo.